Hoje vamos falar sobre o preço do Bitcoin, XRP e Ethereum. Minhas senhoras e meus senhores, será que nas próximas semanas teremos uma correção do Bitcoin em direção aos 40 mil dólares e haverá uma reversão do preço do Bitcoin depois disso, ou essa reversão ocorrerá em breve? Vamos começar pelo Bitcoin, depois falaremos sobre novas negociações e sobre alguns eventos que levarão o mercado a grandes movimentos. Nos últimos vídeos discutimos que uma formação de bandeira estava se formando aqui. Como podem ver, o preço do Bitcoin rompeu essa linha e atingiu nossos primeiros objetivos. Agora, a pergunta principal é: o preço do Bitcoin irá até essa linha azul e haverá uma correção a partir daí? Ou essa correção ocorrerá em breve? Eu vou explicar agora em detalhes como o preço do Bitcoin vai se mover e também mostrarei onde será possível entrar em novas negociações. Mas primeiro, vamos discutir os eventos econômicos. Nós discutimos que no dia 10 de junho sairiam os dados sobre a inflação. Como podem ver, a inflação subiu. Ou seja, o Federal Reserve quer ver 2% para baixar a taxa de juros, mas a inflação, pelo contrário, está subindo. Ou seja, precisamos que a inflação caia. Portanto, este é, em princípio, um evento negativo. Por que é que a inflação está subindo? Porque os Estados Unidos e o Irã não conseguem chegar a um acordo. Então, do que é que precisamos? Precisamos que os Estados Unidos e o Irã cheguem a um acordo, ou seja, que façam um acordo de paz. Também são importantes os dados de desemprego dos Estados Unidos. Há uma semana, 7 dias atrás, a nossa taxa caiu, porque o desemprego não subiu nem desceu. Ou seja, ele se mantém estável. Para que o Federal Reserve baixe a taxa de juros, precisamos que o desemprego suba e que a inflação caia. A reunião do Federal Reserve será no dia 17 de junho, então haverá volatilidade nesse dia. Muito provavelmente, eles não vão baixar a taxa de juros. Talvez eles até aumentem. A União Europeia, por exemplo, aumentou a taxa de juros devido aos eventos entre a América e o Irã. Mas eu tendo a acreditar que eles manterão a taxa de juros no mesmo nível. Se por acaso eles a aumentarem, isso será um evento negativo para o mercado de criptomoedas. Esta é a formação de bandeira na teoria. Vejam, o preço cai, forma uma bandeira e depois cai novamente. Este é outro exemplo da teoria da bandeira e este é um exemplo de triângulo. O triângulo também está ligado aos 45 mil dólares no Bitcoin. Agora vou mostrar porque isso é importante. Do lado direito vocês podem ver estas linhas azuis e amarelas e notem que bem aqui nós tínhamos um triângulo amarelo. Isso foi ainda no mês de fevereiro. A cotação do Bitcoin estava então em 77 mil dólares. Agora a situação parece assim. Vejam, a cotação caiu para 60 mil dólares, subiu e depois caiu de novo. Esta é uma foto antiga. Desde a semana passada ele já caiu novamente para 60 mil dólares. Mas o que nos interessa é esta zona de 55 mil dólares e 45. Estão vendo? Praticamente não há negociações. Como isso funciona na prática? Na prática, funciona da seguinte forma: provavelmente teremos uma consolidação da cotação aqui, talvez até por um mês inteiro. Essas linhas vermelhas são as linhas de resistência, né? Elas estão em 67 mil dólares e aproximadamente 72 mil, ou seja, nessas zonas há probabilidade de correção. Aqui estão os 55 mil dólares. O preço do Bitcoin ainda não os atingiu, mas se ele romper os 55 mil dólares, chegará aqui muito rápido, porque aqui está na próxima grande zona de suporte. Isso é por volta de 45, 40 mil dólares. Isso basicamente coincide com nossos objetivos deste triângulo amarelo que mostrei antes. Vejam, aqui havia um triângulo amarelo. O primeiro objetivo foi alcançado, mas o segundo ainda não. Isso pode acontecer? Sim, existe essa probabilidade e ela é bem grande. Por que que ele não a atingiu? Porque aqui começou a se formar uma bandeira e o preço saltou para fora dessa bandeira para baixo. Você também vê estas linhas azuis. Vou explicar agora para que elas servem. Essas linhas azuis podem nos dizer aproximadamente quando será o mercado de alta. Vejam, aqui o preço se afastava dessa linha azul para baixo, depois ele a rompeu e começou o mercado de alta do Bitcoin. Aqui tivemos um movimento de queda. O preço do Bitcoin rompeu a linha azul, subiu, mas não continuou subindo. Por quê? Porque aqui havia uma formação de bandeira. Ou seja, a probabilidade de uma correção com essa formação era bastante grande. E, em princípio, foi o que aconteceu. O preço caiu, atingiu os primeiros alvos e espero que alcance os segundos também. É por isso que precisamos desta linha azul. Além disso, esta será a nossa linha de resistência secundária. E esta é a principal. Se, digamos, o Bitcoin cair para 40 mil dólares, quando aproximadamente pode ocorrer uma reversão de mercado? Ele pode ocorrer no mês de outubro. Se por acaso tivermos uma queda para 30 mil dólares, porque o próximo grande suporte está aqui, então teremos obrigatoriamente uma consolidação do preço. Porque vejam, aqui houve uma consolidação do preço quando tínhamos esta formação amarela e aqui também houve uma consolidação do preço. O que isso significa? O preço anda de lado, é isso que significa. Então, se a consolidação ocorrer dessa forma, ele atingirá
essa linha azul por volta de novembro ou dezembro. Isso acontecerá se... Não, ele atingirá em novembro caso caia para 40 mil dólares. Em dezembro ele alcançará se cair para 30 mil dólares. É isso, portanto, por favor, sejam muito cautelosos nos próximos tempos. A probabilidade de uma correção ainda existe. Refiro-me a uma correção maior. Aqui temos linhas de resistência, das quais também pode ocorrer um movimento corretivo para baixo. Vejam o que está acontecendo com a cotação do XRP. Nos últimos vídeos discutimos que um triângulo está se formando aqui. Também podemos dizer que houve uma bandeira aqui e a cotação do XRP caiu, ou seja, o XRP depende totalmente do Bitcoin. Isso precisa ser entendido. Vocês também veem aqui uma linha azul e uma verde, e as linhas verdes. As linhas vermelhas não nos interessam. Vou mostrar agora para que servem as linhas verdes. Observem como foi com o XRP aqui. Ele caiu a partir desta linha e hoje depois começou a subir. Aqui, desde o mês de julho, a cotação cai. Ele tocou várias vezes nessa linha e toda vez ele caía a partir dela. Isso aconteceu até recentemente. Literalmente há poucas semanas. Vejam, não 2 ou 3 vezes ele caiu. Duas vezes ele caiu a partir desta linha. Ou seja, esta é uma linha de resistência da qual o preço pode cair novamente, mas cedo ou tarde ele irá rompê-la. E isso indicará que em breve teremos o início de um mercado de alta para o XRP. Estas linhas verdes são as linhas de suporte do Bitcoin, ou seja, são uma referência para você entender onde o preço do XRP deve parar caso ocorra uma correção do Bitcoin. Se, digamos, o Bitcoin cair para 45 mil dólares, o XRP ficará em 64 centavos. Se a cotação do Bitcoin cair para 40 mil dólares, o XRP chegará a aproximadamente 52 centavos. Podem tirar uma foto se precisarem. Por isso, repito, estas linhas vermelhas são linhas de resistência. Vocês precisarão delas caso o Bitcoin comece a subir para 70 mil. A partir destas linhas vermelhas, ainda há probabilidade de correção. Ela é bastante considerável. Vejam o que está acontecendo com a cotação do Ethereum. Aqui formou-se uma bandeira, a cotação do Ethereum caiu e atingiu nossos objetivos. Ou seja, temos a mesma formação que a do Bitcoin. Além disso, o Ethereum depende totalmente do Bitcoin. Ou seja, o Ethereum segue para onde o Bitcoin vai e o Bitcoin caiu. Observe como está a situação aqui. Agora a internet está um pouco ruim. Aqui a cotação caiu a partir desta linha azul, depois rompeu e começou a subir. E, infelizmente, a internet não conecta, mas pode acreditar na minha palavra. Vejam só, agora funcionou. Ele rompeu e começou a subir. Aqui tivemos a mesma situação. O preço está caindo. Aqui tivemos mais um toque, depois ele rompe a linha azul, mas não continua subindo, né? Porque não continuou subindo, porque aqui havia uma formação de baixa, ou seja, a probabilidade de cair a partir dessa formação era bem grande. E basicamente foi o que aconteceu. Aqui estão as linhas vermelhas, vejam, elas se formam como linhas de resistência, situadas em torno de 1.800 dólares e 2.000 dólares. Ou seja, são potenciais linhas de reversão caso o Bitcoin chegue a 70 mil, quero dizer, são potenciais linhas de reversão para baixo no curto prazo. No longo prazo, vocês precisam ficar de olho nestas linhas verdes. E essas linhas verdes servem de guia para você entender onde o preço do Ethereum vai parar, caso haja uma correção ainda maior do Bitcoin. Ou seja, se o Bitcoin cair para 45 mil dólares, o Ethereum estará aqui. Se o Bitcoin for para 50 mil dólares, o Ethereum estará mais ou menos aqui. Podem tirar uma foto também. Eu ajustei essas linhas recentemente. Repito, isso é muito importante. Os dados do Federal Reserve são cruciais. Saem na próxima semana e haverá volatilidade. Não, o mais importante é que o Federal Reserve não aumente a taxa de juros. Se fizerem isso, será um evento negativo. E o dia seguinte também é muito importante. O dia seguinte à reunião do Federal Reserve costuma ser muito volátil também.